tristeza, da nossa solidão, que impede toda ação maligna em nossas vidas. Que bom ver vocês mais uma vez, sentindo saudade. Domingo eu não estava aqui, né? Mas hoje o Senhor proveu que eu estivesse aqui hoje. Essa irmã Vadolice aqui com a gente de novo mais uma vez, irmã, paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu só chamo de pastor Manuel, não tem jeito, viu? Está na hora então, viu, pastor? Não é só eu, né? Muita gente chama você de pastor, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje tivemos, logo pela manhã de domingo, algumas fotos e vídeos lá da nossa irmã Bia, né? Lá em Curitiba, na Jocum. E estamos felizes, né? Que Deus está fazendo a obra na vida dela. A gente já reconhecia que Bia é uma bênção. Vou dizer que ela é uma bênção. Agora imagine como é que a Bia vai voltar. Ei, glória. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Amém? Não se esqueçam dela quando vocês estiverem ofertando e dizimando, porque nós prometemos aos seus pais e a ela e a Deus, principalmente, que ajudaríamos nesse processo que ela que ela já está passando. Amém? Aleluia. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui, principalmente os visitantes. Que Deus visite a vida de vocês hoje, o coração, que Deus possa falar, que Deus possa tratar, que Deus possa fazer aquilo que Ele mais gosta. Que é o que, igreja? Milagres, né? Ele ama fazer milagres no nosso meio. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Igreja, hoje nós vamos falar de uma coisa muito boa. Aliás, para antes de falar da administração hoje, eu quero agradecer à igreja pela resposta relacionada aos ministérios dos homens e das mulheres. Tivemos ontem no restaurante ali perto da casa do Marco, tivemos um grupo dos homens ali reunido, nós já traçamos metas, nós já oramos, nós já pedimos a Deus direção, Deus já respondeu e nós já estamos agindo. Não foi só um encontro, foi um encontro de metas, foi um encontro de decisões, foi um encontro de abraçarmos a obra, abraçarmos aquilo que está em nossas mãos. O Senhor, em toda a Bíblia, chamou os homens para a obra. Jesus chamou os homens para perto dele. Jesus reuniu os 12 com ele. Jesus ensinou os 12. Jesus usou a um homem a direção de onde estaria o poder dele na igreja. Né? E também do outro lado, nós estamos felizes que um grupo abençoado, vocês mulheres, mais uma vez responderam. Deus abençoe a cada uma de vocês. Vocês responderam ali, vocês estavam, e a pastora Kézia, ela assumiu a liderança do Ministério das Mulheres. E ontem, lá na casa da nossa irmã Valente, tivemos esse grupo reunido e também tiveram decisões. Né? Já estou ouvindo falar, já estou ouvindo a figueira. Quem se lembra da pregação da figueira? Eu estou ouvindo a figueira balançar. Deus está dando direção. Deus está movendo as águas. O que a gente falou lá no grupo dos homens foi que Deus, toda vez que a gente para e olha para Ele manda fazer o quê? Marchar. E foi essa direção que Ele nos deu, marche. Marche que as águas vão se abrir. Então eu estou feliz, muito feliz com a igreja, creio que vocês e mulheres também estão. E, como foi pregado também umas 3 ou 4 semanas atrás, a expectativa de que Deus vai fazer, já está fazendo alguma coisa, aumentou. Eu já entrei aqui hoje com mais alegria, com mais esperança. Eu já sinto hoje aqui no louvor, sinto na presença de vocês o mover do Espírito, a atenção. Eu acredito que Deus já está respondendo aqui que você tanto orou. Tá? Existe um grupo secreto nessa igreja que está em oração e Deus começou já a responder de modo que todos estão vendo. Vocês não vão saber agora quem está orando, mas vocês vão ver a glória de Deus. Amém? Quem crê que Deus vai fazer tudo isso aqui? A Bíblia diz que quem crê verás a glória de Deus, né, se você crê. Amém? Sim. Agora vamos à mensagem de hoje. Vocês vão. Estava gostando tanto de vocês aqui. Deus abençoe a vida da pastora Kézia, que nós estamos ensinando aos jovens, abençoe os jovens também, o coração deles seja terra fértil, Senhor, para receber a tua palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, eu queria
falar uma coisa que eu ia botar até depois, o Marcos já colocou, eu pensei que estava indo embora por causa do título da mensagem. A mensagem hoje é quando eu peço, eu pedi um milagre e ganhei um processo. Já deu para entender a mensagem hoje, né? Não se preocupe, eu não vou bater forte hoje. Mas nós vamos aprender bastante coisa a respeito de milagre, a respeito de pedir oração e esperar no Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de João. Aleluia. João 9. Deixa eu ver o que é a mensagem. Aleluia. São vários textos que eu escolhi para. É João 9, a partir do versículo 1. Você acharam aí João 9? Aleluia. Uma posição para ouvir a palavra de Deus. Em João capítulo 9, a partir do versículo 1, diz: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes o conheciam de vista, como mendigo. Perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: Ele é. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E disseram depois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Senhor da glória, a tua palavra foi lida. Deus de poder e majestade, Deus a que nós louvamos nesse momento, ao Deus que tem voz de muitas águas, ao Deus que transforma, que faz da cria aquelas que são estéreis, que abre os ouvidos dos surdos, os olhos dos cegos, aquele que desenrola línguas do mudo, aquele que faz as pernas que nunca andaram andar, aqueles também que fazem com que o entendimento que nunca entendeu a voz de Deus passe a entendê-la. Nosso Deus, estamos aqui presentes para te ouvir. Fala os nossos corações, fala as nossas vidas. Nos traz hoje esperança, nos traz alegria, nos traz aquilo que nos falta, Senhor, em nome de Jesus. Principalmente o temor a Ti. Faz, Senhor, que a Tua palavra hoje transforme a minha vida, a vida daqueles que estão em grande expectativa e esperança hoje. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Eu escolhi, pelo Espírito Santo, esse texto, o título, porque eu lendo uma passagem que o pastor escreveu, e eu achei interessante que ele não disse que ele ia fazer isso, mas na leitura
dava para ver que ele enfatizava mais o processo do milagre do que mesmo ao milagre. Ele analisava a maneira com que Deus fazia para chegar no ponto em que ele queria, não o que nós pedimos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nesses gemidos inexprimíveis, o Senhor, o Espírito Santo, ele traduz, na verdade, o que a gente pede ao Pai. Às vezes a gente se coloca em uma posição por ter ansiedade por uma situação ou por alguma coisa material, seja lá qual for. Não vem a caso dizer se é para a igreja, se é para o ministério, se é para o bem-estar, não importa. Milagres acontecem a maneira que a gente precisa muito de uma coisa e está impossível aos nossos mãos alcançar. Nesse texto que nós lemos aqui, a gente vê de cara o processo deste homem receber uma visão, o processo pesado, grande, que ele atravessa. A primeira coisa que ele atravessa é que ele é cego, e de nascença. Então, quando ele diz, eu quero ver, isso quer dizer que ele está pedindo uma coisa que ele nunca teve, ele nunca presenciou, ele talvez pela mente, eu nunca fui cego, mas talvez pela tocar nas coisas da mente dele, vai desenhar o que seja, mas na verdade ele nunca tinha visto, ele não estava nem sabendo o que ele estava pedindo para ver, ele queria ver. Ele queria ver porque era normal do ser humano, é normal. Quando nós pedimos uma coisa a Deus, é normal de termos, porque o Senhor fez o processo do mundo em que nós buscamos coisas que são necessárias ou alegra o nosso coração. A própria Bíblia diz que o Senhor diz que nós pedimos a Deus, Ele tem para dar, Ele responde a oração, não só as nossas necessidades, mas também os desejos do nosso coração. Então esse homem ele quer ver. É não só uma necessidade, mas também um desejo de ver. Mas o primeiro passo, a primeira barreira que ele encontra era a doença. Ora, a Bíblia fala aqui em Isaías 53, que pelas pisaduras de Jesus nós temos o poder, a autoridade, a licença de ser sarado. Quando ele derramou o sangue dele, quando o corpo dele se chocou com o chão e misturou terra com sangue naquela ferida, isso é chamado de pisadura. Então, o primeiro processo da doença, ele teria que passar pela profecia da palavra de que ele teria o direito de ser sarado. O número 2 está no versículo 2. É a pergunta, quando alguém está para receber uma bênção, quando alguém se apresenta com uma dificuldade, uma falta de verba, de dinheiro, uma situação no casamento, uma situação de trabalho, há sempre quem pergunte de quem é a culpa. Toda vez que Deus vai fazer uma coisa, sempre tem uma pergunta. Quem causou isso? O que foi que ele fez? Não é a primeira vez que os discípulos ou outros perguntam de quem foi a culpa disso aqui. Por que ele é cego de nascença? Ou seja, é a primeira barreira da sociedade em se preocupar quando alguém vai receber uma coisa e quer saber de quem foi a culpa que causou aquilo. Talvez eles tivessem que deveriam estar preocupados em preparar o caminho, ou estar orando, ou intercedendo, ou se alegrando porque Deus estava a ponto de fazer uma grande coisa através de Jesus ali. Mas eles estavam preocupados em saber de quem era a culpa. Olha que processo. O número 3 do versículo é a terceira fase. Jesus respondeu, nem ele e nem os seus pais. Olha, a Bíblia diz
aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus faz tudo novo, não importa o passado. A Bíblia diz que Deus transforma toda maldição em bênção. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, agora superabundará a graça. A Bíblia diz que se a gente se entregar ao Senhor, Ele vai vir e vai sarar a nossa terra. Jesus justificou esse homem. Ele disse: nem ele e nem seus pais. Essa terceira situação em um milagre é quando a gente passa situações que não tem explicação, mas a gente tem que entender pela fé que Deus permitiu isso para que o nome dele seja glorificado em nós. Por isso que às vezes a gente passa a situação e a gente não vê a questão, a culpa, a resposta pelo que estamos passando. Não foi assim na vida de Jó? Ele ainda fala: necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí vem a terceira etapa, abriu a quarta etapa, no versículo 6, Jesus pega e faz um processo já trabalhando com o milagre de uma maneira que para muitos seria, como diz em inglês, disgusting, né? Seria nojento. A Bíblia diz que Jesus cuspiu e pegou terra e, irmãos, se vier de Jesus, pode ser uma escarrada, pode ser, eu vou ser mais grosso aqui, mas pode ser o que seja. Vindo de Jesus eu recebo. Porque vindo dele a gente tem a certeza de uma coisa: algo vai acontecer. Então ele fez saliva, ele aplicou nos olhos do cego. A outra, o número 5 agora, está no versículo 7. Quando diz que ele disse: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu quero colocar uma parada aqui e entender que já passamos por todo esse processo. Estamos no processo de recebermos um milagre. Esse homem está no processo já vai começar a ver. E eu indaguei quando li esse texto, e antes já tinha lido os outros milagres com relação aos pedidos daqueles cegos em enxergar, quando aquele homem que estava em pé, segundo eu penso, o texto fala, e Jesus passou, e ele, sabendo que era Jesus, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou ali. E Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Foi o que o cego disse: eu quero ver. Foi o que Jesus fez e disse: veja. Você entendeu que alguns processos eles são rápidos? Alguns processos na vida de algumas pessoas, em nossas vidas, elas são mais rápidas que outras vezes. Mas em tudo há um processo, em tudo há uma maneira de Deus trabalhar, e isso não é por causa somente de mim e de você, mas é por causa da expectativa de quem está ao nosso redor. Isso é por causa do processo que Deus está fazendo para mostrar a ação dele em nosso meio. Neste caso, o Senhor resolveu fazer um processo longo para curar este homem. E ele disse: agora vá e se lave no tanque de Siloé. Esse agora é outro ponto. Eu vou parar de numerar para não me perder. O outro ponto é a obediência. Mas não é só a obediência como a gente costuma pregar, costuma ler. Ele obedeceu e foi. Mas ele obedeceu mediante os processos anteriores. Ele encontrou a barreira da doença. Ele encontrou a barreira de quem foi a culpa da acusação. Ele encontrou a barreira da sociedade. Ele foi encontrando barreira contra barreira. E agora, quando ele pensa que vai receber um sim do Senhor, o Senhor manda ele andar mais 10 milhas. Isso já aconteceu com você algumas vezes? Você pensa que está perto de alcançar e você vê que vai ter que andar mais 3 léguas para alcançar a bênção. Mas ele foi. Ele foi. E aí diz o versículo 9 em diante, depois que ele foi curado, que Jesus trouxe a vista dele e que ele
recebeu a bênção, o milagre, esse processo até aqui estava cumprido. Eu quero começar a pregar agora. No versículo 9, no versículo 8, aqui, então os vizinhos, no versículo 8, os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este aquele que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas parece com ele. Como é difícil a sociedade aceitar quando Deus faz algo tremendo em nossas vidas. Como é difícil para a sociedade, e não só lá fora, mas às vezes dentro da igreja, quando Deus transforma a nossa vida, quando a gente para de falar um vocabulário pesado, um vocabulário mudando, um vocabulário que não agrada, que fere a voz, o ouvido de Deus e os nossos também. E de repente a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a ler a palavra e o nosso vocabulário muda. E algumas pessoas dizem para você: você não é mais aquele, você está cafona. Essa palavra é bem velha, né? Tem uma palavra cafona para o dia de hoje? Não? Ainda não tem. Mas é assim. Alguns não vão aceitar o que Deus faz. Mas isso também, eu gosto de falar isso, não é somente as pessoas não vão aceitar a mudança em você, não vão aceitar o milagre que Deus fez, a transformação na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu cargo, no seu status, no seu trabalho. Algo que você cresceu, houve um update de Deus na sua vida. Alguns não vão aceitar, mas não somente isso, como pegue para você também. De você aceitar quando Deus muda na vida de outra pessoa. Não vamos ser igual a Jonas, porque ele tinha a salvação, ele tinha o contato com Deus, e quando Deus resolve salvar toda uma cidade, ele se achou prejudicado. É o processo de Deus. É o processo de Deus, no caso de Jonas, tirar você do seu conforto, levar a um local onde não é confortável, aonde não é seguro. Porque Deus quer fazer um milagre não só na vida deles, mas também na tua. E quem sabe nesse processo que você está enfrentando hoje, não é aí que está a resposta de Deus para o seu milagre, não é aí que está a resposta de Deus para o seu clamor, para o seu choro, que você dentro do seu quarto, na sua cama, no seu leito, durante as madrugadas, você chora, você clama, e de repente você vê Deus colocar você na situação, não tem nada a ver, Deus. Quando Deus quer fazer coisa grande, Ele faz mudanças grandes. Versículo 11, respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. E eles perguntaram: aonde está esse Jesus? E ele disse: não sei. O que me passa a entender que de quem foi a fé que esse homem foi sarado? Se nem ele mesmo sabe quem é Jesus. Se nem ele mesmo tem ideia onde Jesus está. Mas o Senhor escolheu a ele para fazer um milagre. Às vezes Deus faz milagre por gente lá fora eu vou falar a palavra atrasa, porque é um processo em nossas vidas. O que Deus está querendo dizer nesse tempo aqui é que sempre seja ciente que nós devemos dia a dia buscar a conhecer ao Senhor. Buscar a entender ao Senhor. Buscar a saber como Deus trabalha. Buscar a saber o que Deus quer fazer. Eu citei aqui o exemplo da Moreira, em que Davi estava na guerra e Deus falou com ele que só atacasse quando ele ouvisse o barulho do vento nas amoreiras. Entender o tempo de Deus. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus, insistimos, e Deus está trabalhando no processo. Sabe para quê? Não é para te atrasar, e nem a mim. É para que quando chegar, chegue belo e formoso, que a Bíblia diz que tudo que Deus faz, Ele faz no seu tempo, e é belo e formoso.
Ele está preparando o terreno, ele está preparando o seu coração, ele está preparando o local, ele está preparando a empresa, ele está preparando a igreja, ele está preparando o ministério. A quando você chegar lá, você vai estar pronto. Amém? Mas continua a questão na sociedade. Vamos prosseguir no versículo 13, que nós não lemos, mas está aí também incluso. Levaram, pois, aos fariseus que dantes foram ao cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Bom, outra barreira. Não era hora nem dia de fazer milagre, né? Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele se respondeu: aplicou-lhe lodos aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Não entendeu ainda o que Deus está fazendo? Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles de novo. Perguntava ao cego: que dizes tu a respeito dele e que te abriu os olhos? E ele disse: e a profeta? Ele fez: não sei. Versículo 18: não acreditaram nos judeus que ele fora cego. Agora começa a história. Eu me lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como eu já tinha experiência em obreiro da igreja de que eu vim, e quando cheguei aqui, que fui participar da igreja brasileira, e me apresentei os ofícios, a carta da onde eu congregava, e imediatamente, logo nas primeiras semanas, o pastor, ele chamou-me para ser diácono na igreja. Interessante é que eu já falei isso para algumas pessoas. Quando chegamos aqui nos Estados Unidos, nós chegamos com menos $400. Porque nós precisávamos passar por algum dinheiro na imigração, não sei se não existe isso, e nós tomamos emprestado $400. Assim que pisamos aqui, no dia seguinte nós mandamos de volta. Então chegamos com menos $400. E quando começamos a buscar trabalho, logo na terceira semana que estava aqui, a vizinha da minha irmã na frente, minha irmã falando que eu estava lá em construção, ela falou: eu quero ajudar a sua família, o seu irmão quer pintar minha casa lá de fora? Quero. Aí ela me deu $400 para pintar a casa, eu pintei, em 2 dias pintei a casa. E botou os $400 no bolso, fiquei feliz. Só que nós chamamos a minha irmã e dissemos: olha, nós acreditamos nas primícias. E esse é o primeiro dinheiro que nós recebemos aqui. A Bíblia diz que da tua primeira, Maria, pastora Maria, da tua primeira o quê? Diga para mim, por favor. Tudo. Entrega ao sacerdote para que ele ore e repouse dentro sobre a sua casa. Sua casa. Ezequiel 44:30. Isso. Muito obrigado, pastor. Então nós chamamos nossa irmã, que não é crente, e ela disse: tudo bem, mas tem que falar com meu marido, o meu cunhado, americano. E vamos falar com ele. Se ele não quiser, ele vai morar na rua, mas eu vou entregar esse dinheiro na igreja. Aí sentando no chão lá, carpete, lá, conversando, isso aí, minha irmã traduzindo. Eu falei e congelou, porque ele não vai entender. E segundo a minha irmã, depois que passou isso, um processo de conversar, ela disse: eu pensei que ele ia dizer que não aceitava. Mas ele aceitou. Porque nós não tínhamos dinheiro para ajudar na alimentação, dinheiro para pagar nada, nós tínhamos nada. Nós chegamos aqui de carona. Minha mãe disse: vamos embora lá, eu dá um jeito. Eu fui, a nossa irmã tinha e a Neia, que participava da igreja americana, eu fui lá, terceira semana nos Estados Unidos, primeiro salário. Quando Deus quer te levar longe, você vai passar processos. Procure não falhar em nenhum processo, procure ser paciente nos processos. Porque cada um deles vai representar no futuro uma porta que se abrirá para você. Você pode dizer: pastor, então você ficou milionário? De jeito nenhum. Ainda não, obrigado. Mas eu posso dizer como Davi disse, eu vou falar na minha linguagem que Davi escreveu, o servo do Senhor passa bastante dificuldade, mas o Senhor não abandona.
em todas as dificuldades que passei. Seja lá se foi pela profecia, se foi pela sociedade que criticou, que zombou, que não acreditou, seja lá o que for, Deus me livrou de todas essas situações. Que entendi o processo. Já cheguei aqui entendendo o processo. Mas eu estava falando que o pastor chamou e por que eu falei essa parte desse dinheiro? É que quando algumas pessoas entenderam que eu passei a ser diácono, e esse pastor, ele separava as pessoas que trabalhavam com ele, tinha que ter um certo conhecimento teológico. Algumas pessoas disseram que eu só entrei para ser parte da diaconia ou do ministério por causa do meu dinheiro. Eu acho que eles precisavam ser libertos com saliva na boca, não nos olhos. Né? Então entenda, as pessoas não veem e não entendem o que Deus está fazendo. Você tem que fazer uma coisa, se manter firme. Esse homem aqui, ele se manteve firme. Ele chega ao ponto aqui, mais tarde, de dizer, no versículo 27, de tanto eles abusarem, de tanto eles insistirem que esse cara era um farsa e Jesus era um farsa, no versículo 27 ele diz, eles lhe responderam, já vou-lo disse, e não entendestes. Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-se seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu este homem, nisto é de estranhar, que vós sabeis de onde ele é, não sabemos de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos, sabendo que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade e a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinam a nós e o expulsaram. O resumo disso aqui. Este homem precisava de um milagre? Sim. Ele recebeu um milagre? Sim. Mas ele passou por processos ou etapas do milagre. E a outra coisa que eu quero colocar nesse aqui, no próximo texto que nós vamos ler, é que o processo não termina quando você começa. O processo começa desde o momento em que Deus começa a agir. E vai até muito depois. Porque até te aceitarem que Deus transformou sua vida, que te deu um milagre, vai haver muito questionamento. Não tem esse fio. Vamos ao outro texto? Vamos em 1 Reis, capítulo 4. Aleluia. Ou desculpe, 2 Reis. Eu falei esse 1 Reis, desculpe. Eu já estou errando os textos. 2 Reis 4, desculpe. Posso ler? Amém? Vocês estão comigo? Precisa de um cafezinho, uma coisa assim, não? Você não, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tu tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede as emprestadas vasilhas e a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas.
Põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas, e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, aqui tem uma coisa, sempre tem algo a mais na Bíblia. A gente lê, a gente pega, a gente estuda, a gente exausta, a gente cansa, a gente pensa que já deu todo o estudo bíblico a respeito do assunto, e aí você para um pouquinho, dá um tempo, você volta no texto e você fica maravilhado de coisas que você não viu. Isso acontece muito quando a gente ensina e a gente come a palavra, né? A gente conhece o texto, a mulher perdeu o marido, começa o processo dela, e ela chama o profeta, e primeiro processo, esse homem não era um homem qualquer, ele era da escola dos profetas. Quem era o profeta aqui? Eliseu? Eliseu não era um profeta qualquer. Eliseu era um profeta que ele falava e acontecia. Eliseu era um profeta que quando se levantava contra ele, o urso ia e comia, ou o leão comia. Eliseu era um homem que se dizia, vai parar de chover, e dava seca. Eliseu era um homem que orava ao Senhor e sem o exército do seu povo fazer nenhum esforço físico, Deus destruía os inimigos que eram muito mais do que eles. Eliseu era um homem respeitado, e este homem que morreu era servente, ou era profeta também com Eliseu. Então não era um homem comum. Então esse homem não morreu de uma maldição de ser uma pessoa que era contra Deus. Ou seja, ele era um servo de Deus, mas também eu quero dizer para vocês que os servos de Deus também passam dificuldades. As mulheres que oram, que clamam, que jejuam, que buscam, que choram, que se rasgam diante de Deus pela sua família, passam dificuldades. Eu conheço a história de uma mulher que ela foi da igreja lá no Brasil, tinha acabado de eu me converter, e ela deu testemunho nos primeiros meses que eu estava lá. Isso me tocou muito. Ela dizia que chegava em casa, o seu filho detestava a igreja, detestava a pastora, detestava a crente. E ele bebia muito. E quando ela chegava em casa, a porta estava trancada. Às vezes ela dormia na calçada lá em Salvador, porque o filho não abria a porta. Quando ela conseguia entrar, o filho levantava da cama, porque dizia se ela de você chegar, 8, 9 horas da noite. Às vezes 10 para o transporte. E ele batia na mão. Ela mostrava para a gente aqui. Foi meu filho. E alguns perguntaram, por que você não chamou a polícia? Não. Eu não chamei a polícia. Eu chamei o meu Deus. Eu chamei o meu Deus que me livra de todas as coisas. E eu chamei a Deus não só porque Ele me livra, mas porque Ele tem uma promessa na minha casa. E a promessa na minha casa está escrita em Atos 16, 31, que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ela não se entregou. Ela sabia que ela receberia a bênção, mas ela estava passando pelo processo. Ela sabia que ela ia alcançar. Ela não desistiu. O que é que o Senhor falou a Josué? Medita nessa palavra dia e noite, persevera nessa palavra dia e noite. Por quê? Porque ela fará você prosperar. Ela disse que ela ficou, bom, eu não lembro exatamente se foi meses ou foi anos, realmente eu não me lembro, mas eu me lembro que uma vez o vizinho chamou a polícia e ela impediu da polícia levar ele. Mas ele te bateu, ele vai te matar. Ele disse, daqui você não leva ele, é meu filho, não pedi para você vir. O policial podia ter levado porque o pessoal viu que ela foi agredida. Mas ela disse, daqui meu filho não sai.
Passaram-se os tempos. Ela orou, jejuou até quando ela não aguentou mais. Presta atenção, você que tem clamado. E chegou ao ponto de dizer, não vou nem mais orar. Acabou para mim, esquece. Ela estava a ponto de entregar. Ela disse, irmãos, eu estava a ponto de desistir do meu filho. Porque não aguentava mais apanhar, de ser destratado, ele xingar, me xingar durante a noite, a vizinhança toda ouvia. Um dia eu caí de joelho no chão. E eu disse, se o Senhor não quer salvar ele, então pode me levar, porque eu não faço mais questão de viver, porque eu só estou aqui clamando pela vida dele. Faça o que quiser. E o filho não chegava. Ela chegou em casa, a casa estava vazia, o filho não chegava. No outro dia de manhã, o filho não estava. Passou o outro dia, o filho não chegou, ela disse, pô, agora acabou, morreu. Deus ouviu a minha oração. Deus matou meu filho. Acho que no terceiro ou quarto dia chega o filho. Igual a esse cego que nós vimos aqui. Limpo. Com a cara totalmente transformada. Chegou na porta de casa, chegou com maneira e disse, minha mãe, paz do Senhor. Ele havia se convertido em um retiro. Encontraram ele bêbado no esgoto. Levaram ele para uma casa. Dessa casa levaram para uma igreja. De uma igreja levaram para um retiro. Do retiro ele voltou para sua casa totalmente transformado. Irmãos, eu sei que você ora já faz tempo. Amém? Vamos voltar aqui a viúva. Então ela diz: meu marido era teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Todo homem que temia o Senhor. Mas o homem também, ele, apesar de servir ao Senhor, apesar de temer ao Senhor, apesar de servir ao profeta, apesar de estar na escola de profeta, apesar de fazer tudo que Deus mandava fazer, o homem direito, respeitado como profeta, morreu. Morreu e morreu deixando débito para sua esposa. Eu acho que se fosse o pessoal, o caso do cego de João 9, tá vendo aí? Diz que é crente, deixou um monte de débito para você. E ela diz aqui, o texto diz, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, ou seja, os meus 2 filhos vão ser levados para pagar a dívida que meu esposo deixou. Quem tem débito aqui? Eu vou subir 2 mãos. Posso dar o pé também? Irmão, quando nós temos uma situação de débito, seja financeiro, seja de qualquer coisa que você está em débito, você tem falta, você não tem como resolver, faça o que essa mulher fez. Procure alguém que pode te ajudar diante de Deus. Antes de ir ao banco, antes de ir ao cartão de crédito, antes de ir ao empréstimo, vá a Deus. Vá ao profeta de Deus. Vá ao profeta, aqui está dizendo que o profeta que morreu devia. Mesmo que ele esteja devendo, vá a ele. Porque quem sabe o profeta que você não quer ir também está passando por um processo de Deus. Como você está passando um processo de Deus. Então, quando você estiver passando pelo processo, não tome decisões adiantadas. Procure primeiro aquele que pode resolver o seu assunto. Deus. Vá aos profetas. Então, o profeta, já que foi procurado, eu costumo dizer, alguém perguntou, se ajudou tal pessoa? Eu disse, não, mas por que o pastor me pediu? Há momentos que você vai, porque você vê que a pessoa está perdida. Mas há momentos que a pessoa está orgulhosa que não lhe procura. Pode perguntar a alguns pastores se eles se metem na vida das pessoas sem ser convidado. Questão de ética e de respeito, a não ser que a pessoa esteja perdida. Eliseu lhe perguntou, o que eu posso fazer por você? Diz-me que é o que tu tens em casa. E ela respondeu, eu não tenho nada. É você? Com relação à situação que você está diante de Deus agora, pedindo a Deus, você não tem nada?
Eu costumava aqui no início da igreja, uma canção, quando eu cheguei aqui, como eu não entendia inglês, eu queria ouvir louvores, aí eu ouvia alabanças, que é espanhol, né? Aquelas alabanças mexicanas. E tinha uma canção que eu gostava demais, demais, o cara cantava lá. Ele dizia, se é, eu louvo ao Senhor, se me faltar os pés, eu louvo com as pernas. Se me faltar as pernas, eu louvo com o joelho, ou com o cotoco me sobrar. Se me cortam a língua, eu louvo Deus com meus gestos, meus braços. Mas se cortam o meu braço, eu louvo a Deus com minha cabeça. Se me cortam a cabeça, melhor. Eu fico para Deus, se não louvar, estou com ele. Aleluia, glória a Deus, né? Amém. E ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma vasilha com o quê? Irmão, você não entendeu o que ela disse. Não olha as letras, olha o que o Espírito está falando. O homem que era marido dela era um profeta. Na casa dele tinha um óleo de unção. Mas não somente o óleo da unção, na casa dele tinha unção. Na casa dele tinha esperança. Provavelmente este homem, ele chegava do serviço, a unção de Deus ainda estava com ele. Ele chegava com a mulher, provavelmente eles oravam juntos. Provavelmente ele abençoava os seus filhos. Da onde via isso? Da unção que Deus havia colocado na vida dele. A oração, o poder de Deus, a unção de Deus estava naquela casa. Então, se você disser, irmão, pastor, nem óleo eu tenho, mas você tem um óleo da unção, você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus em você, apresente ao Senhor, porque algo miraculoso há de acontecer na tua vida. Então ele disse, vai, pede emprestado. Agora danou. Eita processo, sabia que ia dar nisso. Tomar emprestado, irmãos. Tomar emprestado não é pecado. Pastor, a Bíblia diz que o Senhor vai dar tanto para a gente que a gente vai dar, não tomar emprestado. E no momento que Deus não estiver dando, por que você está no processo? Você vai ficar sem luz em casa? Você vai deixar seus filhos sem comer? Você próprio não vai comer? Você não vai trabalhar porque não tem dinheiro para pagar gasolina? Ou você vai dizer, pastor, esse dia pode ser aí $40. Resolve meu problema hoje. Cadê o pecado nisso aí? Toma emprestado, mas paga de volta, hein? Amém? Todos os teus vizinhos, não poucas. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Olha que coisa boa. A obediência. A gente viu no processo, primeiro do João 9, a obediência. Novamente, obediência. Irmãos, obediência é um fato preponderante quando Deus está tratando com a gente. Obediência quer dizer perseverança, nesse caso. Obediência quer dizer obediência. É crer. Não estou entendendo nada, mas eu vou fazer. Versículo 6. Cheias vasilhas, disseram aos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, mãe, acabou as vasilhas, está tudo cheio. E o azeite parou. Então ela foi, fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivem do resto. Eu quero perguntar a vocês, onde é que está o milagre aqui? Onde é que para o milagre aqui? Qual foi o propósito deste milagre? O que é um milagre? O milagre foi o azeite aparecer? O milagre foi o profeta falar tudo aquilo acontecer? O milagre foi ela crer a coisa acontecer? Irmãos, qual era o milagre que essa mulher pediu aqui no versículo 1 e 2? Qual foi? Ela precisava de quê? Dinheiro.
O dinheiro chegou? Sim ou não? E agora? O problema, sabe o que eu falo? Isso parece simples, mas o problema é que às vezes nós, eu falo nós para não dizer algumas pessoas, ora por aquilo. E quando chega, se gaba, se alegra, festeja, ora, jejua, dá festa, faz, apresenta ao Senhor, faz de tudo. Mas isso aí só é somente um milagre de chegar. Agora existe um milagre de agir. Ela pegou o dinheiro, pegou o óleo, vendeu tudo, porque assim diz o profeta, e pagou as suas dívidas. O milagre era pagar as dívidas. O milagre não era o óleo chegar. O óleo chegar era o processo para chegar ao final do milagre. Você está entendendo? Parece bobo, mas é real. Não se conforme quando aquilo que Deus fez é parte do processo para cumprir, para fechar, para zerar aquilo que você precisava. Amém? Processo. Você quer ver o que entender o que é processo? Se você for em Gênesis, no capítulo 2, o versículo, se não me engano, 7, 6 e 7. É. Eu vou ler a partir do 4 para ficar mais entendido. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda não, nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou Deus, o Senhor, ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente. Ele vai falando. Duas coisas aqui. Primeiro, o processo de vida tem a ver com aquele para quem aquilo foi criado. Aquilo não vai ter vida, ou aquele não vai ter vida, enquanto Deus não terminar o processo. Senão, eu não estou falando nem para nós. Para Deus não faz sentido o que Ele criou. A Bíblia diz que não havia nenhuma planta porque ainda não havia chovido. Se não havia chovido, porque não havia ninguém para regar a terra. Olha o processo, vou falar de novo. Aqui está dizendo que não havia nenhuma planta nascida ainda. Porque não havia chovido sobre a terra. Mas não havia chovido sobre a terra porque não havia um homem para regar a planta quando a chuva chovesse. Processo. Mas aí a Bíblia diz que Deus, agora vem o processo nossa criação. O processo era que subia uma fumaça, um humo, subia aquela fumaça, aquela neblina da terra, e Deus aí preparou o homem, fez um boneco do pó da terra. Olha o processo. Primeiro Deus criou, Deus não formou, Deus criou um boneco. Depois que ele criou, fez a forma que ele quis com a mão dele. Ele assoprou nas narinas deste homem. E ele passou a ser alma vivente. Agora ele foi formado. Porque a mulher não foi criada, a mulher foi formada. O homem primeiro não foi formado, ele foi criado em boneco. Depois ele foi formado como ser humano. Não adianta você pedir uma coisa a Deus se antes de Ele entregar aquilo que você precisa, algo antes não foi feito ainda, segundo a sua vontade dele. Está entendendo? Deu arrepio, não deu? Às vezes você quer uma coisa de Deus, Deus quer te dar, mas Ele tem que preparar isso aqui, Ele tem que fazer subir o humo da terra, Ele tem que ter a semente, Ele tem que fazer chover, mas antes disso aqui está pronto. Agora para você. O homem tem que estar pronto para trabalhar naquilo que Deus quer dar. Deu para entender? Processo.
Às vezes a gente se bate, a gente grita. E o pior é se, quando você está sozinho nisso, e você ouve a ministração dessa, você diz, amém, entendi, agora eu vou. Agora, para aqueles que estão em nenhum processo e você está envolvido em um grupo e o grupo não quer ouvir ou não participa, não teve a chance de ouvir o que você ouviu, o processo é maior. Porque agora Deus preparou você para ir a outro explicar o plano de Deus. Entendeu? Eu vou explicar para você mais claro para você. Deus tem a bênção aqui para você. Deus está te preparando para receber a bênção. Mas ele diz, agora você tem que ir para aqueles que não ouviram. Oh, glória! E fazer eles entenderem aquele meu plano de salvação que eu tenho para eles. Para que você possa receber a bênção. Deu para entender o que, é que Deus faz com a gente? Deu para entender quando ele diz assim, a árvore que não dá fruto, eu faço o quê? E por isso que tem muitos homens que foram criados, formados, não fizeram o que Deus falou e foram lançados no fogo e enxofre. Ou vão ser jogados no fogo e enxofre. Que Apocalipse diz. Eu estou falando de outra coisa, mas é isso mesmo. Que lá, naquele dia, vai abrir o tampão, né? Vai abrir o portão lá, a boca de lobo, o lago de fogo e enxofre. Vai ser lançado a serpente, o anticristo, o diabo e os seus demônios. E aí a gente tem um texto lá em... esqueci agora, acho que é Jó que fala que o inferno não foi, Salmos, que o inferno não foi criado para os seres humanos, mas a Bíblia diz que quando o diabo ele é solto novamente, disse lá no final do milênio, ele é solto por um tempo, ele volta à terra e ele faz com que ele consegue trazer ainda alguns adeptos a ele, ao diabo. Então estes vão ser lançados no lago de fogo. Eles não fizeram o que tinha que ser feito. Dá para entender que Deus tem algo grande para a gente? Quando eu digo grande, para ele não é nada, mas ele sabe que o quanto a gente precisa de coisas. A gente precisa, e às vezes a gente necessita de coisas. A gente necessita de saúde. Para viver nesse mundo cada dia mais, ou você vai viver no... essas pessoas que largam tudo, vão morar no Alasca, né? Esqueci agora a palavra. Largam tudo, vão viver no deserto, largam conta. Eu conheço tem um Discovery Channel, no History Channel, tem algumas pessoas que eram ricas. Tem um cara que era milionário. Ele cansou. Mas ele não cansou pobre, ficando pobre. Ele cansou rico. Ele viu que todo o processo que ele vivia, ele não chegava a lugar nenhum, mas ele estava sempre com dinheiro. E ele dizia, não tenho paz. Claro que não tem paz. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E tudo que a gente consegue sem ter Deus no meio, um dia isso é fadiga. Isso é enfado. Se a gente não entender o processo de que tudo que a gente tem, que os bens que a gente tem, tudo que a gente alcança, seja na sua vida de estado, de trabalho, de escola, de ministério, tudo que você tem, segundo está escrito em Coríntios, é para a honra e glória do Senhor. Para isso nós somos criados. Ele é tão bom que nesse processo que nós vivemos, ele nos permite passeio, chocolate, um bolo de chocolate, um churrasco feito, uma carne de forno feito pelo mar, meu Deus do céu, deu água na boca até hoje? Não, não. Tudo isso é bênção. Mas em tudo isso existe processo. No livro de Mateus, não precisa ir lá, no capítulo 24, Jesus ensina sobre o final dos tempos. Em uma das passagens, ele mostra um grupo de pessoas que não entenderam o processo. E esse grupo de pessoas foram pessoas que andaram dentro e junto com aqueles que entenderam o processo.
Jesus está citando que lá nos últimos tempos, quando ele fizer o tribunal de Cristo, em que ele vai olhar e ele vai separar as ovelhas e os bodes. As ovelhas, ele vai dizer o que para as ovelhas? O que ele disse? Me ajuda aí. Passa para o meu gozo eterno. Ovelhas. Aí vem o bode. E o bode vem todo disfarçado, né? Lobo. E Jesus disse: o que, Jesus? Eu estive lá. Eu preguei, eu cantei, eu expulsei demônio. Eu fiz de tudo que você mandou fazer. Eu nunca te conheci. Eu quero terminar essa ministração dizendo para você que é profundo o processo. Porque o processo garimpa o nosso amor pelo Senhor. Muitos fazem algo hoje, mas não conhecendo o Senhor. Não amando o Senhor. Não desejando o anseio de estar com Ele. Como uma costa anseia pelas águas, eu anseio de Ti, Senhor. E muitos desistiram por causa do processo. Essa administração também é para ajudar você. Não desista no meio. Para que você não se encontre junto com esse, que um dia o Senhor vai dizer: epa, pegou o elevador errado. Pegou o elevador que desce. David Wilson morreu em pregador da palavra da Igreja Quadrangular Americana, em Carolina do Norte. Morreu em 2020, 2021, meu Deus, 19 por aí. Ele fez uma última pregação, e a pregação que ele pregou, parece que ele está dizendo que ele ia morrer. Ele pregou a respeito desse assunto. Não o processo, mas o ganhar tudo e perder a sua alma. E todos choraram, o irmão dele chorou, a esposa chorou. Aí ele pegou o Cadillac dele e foi para casa. Em uma dessas pistas estreitas, ele resolveu ultrapassar uma carreta e estava impaciente. O pessoal falou que ele saiu muito impaciente da igreja. Alguma coisa estava incomodando ele. Ele saiu mais cedo, chamou a esposa, disseram que ele foi grosso com a esposa. Ele não estava normal. Ele entrou no carro, ele perdeu a paciência. Quando ele atravessou para passar a carreta, e a outra carreta pegou o carro e matou ele. Quem conhece aqui, eu conheci o David Dixon, grande pregador do Senhor. Nível de briga. As mensagens dele são todas sangrentas. Você ouve sangue, ouve e tem que sair fachado de bandeja espiritual. Mas são palavras que salvam. Ele falou sobre isso. Ele entendeu o processo de Deus com essas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir a ajuda de Deus no processo que você está passando. O seu processo é particular. Porque o seu processo é com Deus. Você pode estar participando com seu esposo, com seu marido, com sua esposa, com os filhos, com a igreja, mas o seu processo com Deus é particular. Eu queria orar com vocês agora. Se quiser, fique de pé, se quiser, fique de joelho, de cabeça para baixo, suba, se pendura, se você quiser, mas fique na presença de Deus. Meu Deus, o Deus eterno Pai, é com muito temor, que nessa hora nós chegamos à Tua presença, Senhor. E queremos agradecer pelo processo que estamos passando nesta hora. Esse processo tem a ver com cada um de nós em particular e contigo. Esse processo não tem a ser com a vingança contra o diabo, contra as trevas, não é. É nós e o Senhor. Somos nós e o chamado que o Senhor tem para nós. Somos nós o que estamos atravessando agora para alcançar aquilo que até pedimos antes, ou que a Tua palavra já disse que faríamos. Assim como foi essa mulher, ó Deus, que o que tinha ela deu. E ela não tinha nada, mas a unção que estava ali foi suficiente
suficiente para o Senhor aceitar. Aquele homem cego de nascença, que nunca tinha visto nenhum nada material, nada. Ele nem sequer viu a Jesus, mas ele sentiu a presença de Deus, porque havia um processo de Deus na vida dele, e no final ele foi abençoado, porque ele alcançou o final do processo. Fomos formados, fomos feitos, criados. A tua imagem, a tua semelhança, não falei isso, mas fomos criados assim. Porque o Senhor tem um processo em nós. E nós temos que viver, levar a outros aquilo que o Senhor já nos ensinou, como diz Paulo em Coríntios. Eu quero te pedir, Senhor, nesta hora, Senhor, nos ajude. Nos ajude a passar por esse processo. Ó Senhor, levanta os recursos que estão faltando. Ó Senhor, levanta, Senhor, a alegria, a paz, a fé, a segurança, para que possamos alcançar, atravessar, ó Deus, esses momentos difíceis. Porque agora entendemos que estamos no meio de um processo. Nós sabemos que nós não vamos naufragar, nós não vamos afundar. E não é somente pela nossa fé, é porque é o Senhor que está nos carregando e nos levando lá. E como a tua palavra diz, que o Senhor disse, Pai, aqueles que o Senhor deu a mim, nenhum será perdido. Nós estamos aqui em tuas mãos, Jesus. E nesta dor, aqueles que estão passando dores de perda, de seus familiares e entes queridos, aqueles que estão sentindo perda financeira, isso está trazendo um desconforto, está trazendo uma desconfiança, está trazendo, Senhor, uma perda de esperança, um desistir em prosseguir. Ajuda. Aquele, Senhor, que está com a saúde abalada, e que os médicos já deram 1, 2, 3, 4, 5 diagnósticos, e a gente parece um carro no ferro velho, que não presta para mais nada a não ser arrancar as peças, mas sei que aqui está aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que sara, aquele que limpa, e no meio da tempestade, no meio do processo, o Senhor está aqui para nos ajudar, e nós estendemos as nossas mãos e diz, Senhor, nos levanta deste mar que estamos afundando. Eu quero apresentar mais uma vez esse ministério que foi dado, largado como Paulo. Um dia deram uma surra dele, bateram forte, quebraram seus ossos, jogaram ele por uma janela e ele foi dado como morto, que nem sequer vieram visitá-lo para ver se está respirando, largaram para trás. Nós, Senhor, estamos aqui, ainda respirando na unção deste óleo. Esse óleo que o Senhor nos pergunta, o que ainda tem? Temos o óleo, a unção, o chamado e a promessa que o Senhor tem para este ministério. Estamos aqui, Senhor, passando pelo processo, mas crendo que o Senhor nos sustenta. Nós cremos que ainda que esse ministério esteja andando pelo vale da sombra da morte, e andamos, a Bíblia diz que o Senhor estará conosco, e nós cremos que o Senhor anda conosco no meio deste deserto. Eu quero apresentar em especial cada um que está aqui presente, meu Deus. Eu peço ao Espírito Santo, visita cada um em particular, um em um. Não um casal, um em um. Visita. Visita a unção que está na casa, visita. Visita a perda da casa, visita nesta hora, em nome de Jesus. Oh Deus, envia os teus anjos, envia o profeta, me envia se tu queres estas casas, Senhor, me envia. Envia o pastor Cidinha, a pastora Maria, envia a pastora Kézia, envia, Senhor, em nome de Jesus, envia. E além da palavra, Senhor, de sabedoria, da palavra de esperança, da palavra de poder, da restauração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dizer que você não vai sair daqui hoje sem antes o Espírito Santo visitar você. Se põe diante de Deus nesta
nesta hora, em nome de Jesus. Esquece tudo, esquece os problemas, esquece a dor, esquece as alegrias, esquece tudo, tudo, se esvazia nesse momento. Para que Deus possa te encher do óleo da unção, do óleo da esperança. Eu quero profetizar na vida de que aquele que nunca viu a presença de Deus, como foi neste homem, de João 9, vai ser em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, as escamas caíram dos olhos, as tampas dos ouvidos. A língua seja agora desembaraçada. Aquele que tem dificuldade em levar a mensagem que o Senhor está dizendo hoje, seja desembaraçado agora os teus lábios em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tenha paciência, fica aí. Fica no processo. A gente está no processo aqui. Fica aí, fica onde você está. Do jeito que você está. O Senhor está te visitando. Não se mexe. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você quiser, pode se sentar, se você estiver cansado, sente, mas fica ainda de olho fechado na presença de Deus. Se você quiser, se não, fica em pé. You are my you are my sun. You are the way, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. When through I go, surely my God is the strength of my soul. Your love defends, your love defends. When I feel like I'm all alone, your love defends, your love defends. Day after day, night after night, I will remember you were with me in this fight. Although the battle it wages on, the war's already won. I know the war is already won. Oh, yes. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. Aleluia. Eu tive uma só visão aqui. Eu espero que tenha sido para você. Quando eu trabalhava lá no Brasil em construção civil, às vezes a gente tem que fazer escavações e a cidade era construída em cima de serra, de rocha. Você plantar uma árvore, tinha que cavar um buraco na pedra para plantar uma árvore. Ou você vinha com a terra e aterrar. A cidade
foi construída basicamente aterrada, porque era um local de pedreira e não havia espaço para construir. Então eles começaram a trazer terra de outro local, das estradas, das fazendas, e construíram a cidade em cima da terra. E quando nós íamos trabalhar nesse lugar, nós tirávamos um palmo de terra, que era pedra. E nós tínhamos que cavar pelo menos 2 metros. Então a gente contratava aqueles, não sei como é que chama agora, aqueles pessoal que corta a pedra, posso chamar esse nome? Que corta a pedra. Esqueci o nome dele agora. Você faz paralelepípedo. Então a gente contratava esses operários e eu ficava assistindo quando ele quebrava aquelas pedras. Porque quando eu fui chamar eles, eu vi aquelas pedras enormes, umas pedras médias, os caras trabalhando, e embaixo eu vi os paralelos, tudo quadradinho. Eu disse, isso aqui saiu dali, fez ano. Então quando eu contratei eles, eu fui lá, fiquei junto dessa vez. Então eu tirava toda aquela terra, jogava água, para lavar a pedra por cima e descobria as veias da pedra. É como se fosse salinha no carpete. As pedras têm veias. Então eles pegavam aqueles, chamavam de pino, que é aqueles pivôzinhos assim, que pivô pino, com a marreta, e eles chegavam na veia, olhavam o local e batiam, só os dois para entender, só que o pino ficasse em pé. Aí ele batia o outro, batia um pouquinho, batia com isso na veia. Aí quando chegava a uma certa distância, ele olhava, aqui tá bom, ele pegava um pino maior, botava no meio, pegava aquele marrão, que é o marrão, o martelão, né, o marrão, e ele dava uma só. E aonde ele bateu, a veia saía quebrando e aquela pedra dividia. Ele continuava o processo até formar o quadro. Aceita as marretadas de Deus. Porque o final dessa pedra bruta, dessa dificuldade, é um paralelo que vai servir para que muitos andem por cima, para que a comunidade, para que a cidade tenha proveito disso. A outra coisa que eu vi também nessa visão da pedra, deixa eu falar uma visão só, é que eu vi pedras em locais, pedra já é seca, né? Mas em local seco. E quando essas rachaduras aconteciam, jorravam muitas águas. Deixa Deus bater, deixa. Porque de ti vai fluir rios de vida. Deixa. Está duro, está difícil. Eu estou aqui dizendo, Deus, está duro, está difícil, mas sabe o quê? Bate. Bate. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém? Vocês aceitam a palavra? Vocês creem? Eu saio daqui hoje sabendo que existe um processo, mas Deus está no processo que você está vivendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, vamos apresentar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas.